Meus amigos, tudo bem? Como é que estamos? Exatamente como eu sempre gosto de começar, com essa energia bacana. Mais uma vez, sexta-feira, e como vocês já sabem, já estão acostumados, mais um dia de Syndicast. Esse aqui é o seu espaço, é o nosso espaço para trocar um monte de ideia diferente sobre todo ou toda essa relação condominial. Então você que é síndico, você que é empresa que presta serviço para condomínio, você que é advogado que atende condomínio, ou diversos ramos, né, de empresas que atendem os condomínios, esse é seu espaço, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação. Desde o início eu já peço, tá assistindo a gente? Faz o seguinte, começa a nos seguir, dá essa moralzinha que é muito importante pra gente. Aqui a gente troca muita informação, então aperta aí o sininho, porque sempre que tiver uma publicação nova, um conteúdo novo aqui no nosso canal, você vai ficar sabendo de imediato. Como eu falei, só tem gente boa aqui conversando com a gente, você merece sempre o melhor. Vou apresentar um parceiraço nosso aqui que com certeza você precisa muito dele no seu condomínio, você já vai entender. Fala, Rafael, meu amigo, como é que tá? Tudo Tudo bem? Tudo bem. Obrigado aí pela Oi, sua pessoal, participação. todo mundo. É um prazer estar aqui. Vamos bater um papo aí sobre o dia a dia dos condomínios e alguns problemas que assolam todos os moradores de condomínios. É isso aí, pessoal. Ó, hoje importantíssimo, impacta na sua tranquilidade, no seu sossego, na higiene do seu condomínio. Ele estava me contando alguns casos, na paz emocional dos moradores, lá na sua assembleia de previsão orçamentária, impacta tudo isso. Conta pra gente qual o nome da sua empresa, qual o ramo de atividade dela, já passa o contato dela, porque galera que assiste a gente quer ser atendido por uma boa empresa, então já nos ajuda com isso desde já. Novamente agradecer a oportunidade de estar aqui. Prazer a todos. Eu sou Rafael Lins, da Dedetizadora de Serve, uma empresa de controle de pragas urbanas, desentupimentos e limpeza de caixa d'água. A gente está desde 94 no mercado e atende toda a região do Alto Tietê. Então, a gente engloba todas as cidades do Alto Tietê. Vamos bater um papo aqui hoje, como você falou, sobre o emocional. Então, eu vou trazer algumas histórias, alguns casos de como as baratas tiram o sono das pessoas dentro de um condomínio e da importância também desse segmento. A gente viu muito com a pandemia a importância de um ambiente como um todo higienizado. Então, é muito importante trazer isso à tona para bater um papo, para conscientizar todo mundo da importância desse segmento como um todo. É isso aí. A gente estava conversando aqui antes da gente iniciar, né? No ao vivo aqui. E você me falou um negócio muito bacana. Eu gosto muito dessas trajetórias de empresas familiares, empresas antigas, tradicionais, que têm muito sucesso. Chega no momento, a nova linhagem, os filhos, né? Começam a prestar serviço, a atender, mas já com uma linha... não é uma linha de raciocínio nova, mas já preparado com as novas tendências de mercado, né? E aí pode ser que comece a ter uma rusguinha ou outra, porque... São gerações diferentes, né? Exatamente. Isso é muito importante, por quê? Porque quem é síndico, quem está vendo a gente, tem que perceber que o mercado muda com o tempo. Sim. O modelo de negócio é o mesmo, né? Mas as necessidades dos nossos clientes mudam um pouquinho. Compartilha com a gente como é a sua experiência. Você me falou que foram seus pais que iniciaram a empresa, né? Meus pais começaram isso lá em 94, então mais de 27 anos aí de mercado. Só? Eu tô desde 2010, então eu sou jovem, eu tenho 27 anos, eu tô desde 2010 na empresa. E depois eu fui me formar, hoje eu sou formado em Química, em Marketing, então foi o que eu comentei, eu segui minha carreira acadêmica pautada dentro da empresa. Então, para atender as necessidades da empresa. Isso, então a gente via a necessidade dentro do dia a dia, então primeiro eu fui atrás da parte técnica, como químico, e depois a parte de como se comunicar com as pessoas, e exatamente isso que você falou. Como são gerações diferentes, é importante ter os dois, a gente sempre fala isso, todas as reuniões que a gente tem, principalmente interna, diferentes formas de se comunicar. Eu ainda costumo dizer que a gente tem que se comunicar com o fã do K-pop e com o tiozão do Zap. Exatamente. Então a gente tem que se comunicar com todo tipo de público. E é isso que a gente sempre vai trabalhar, porque assim, a barata não vai distinguir. A barata não vai falar, esse daqui é idoso, vou agir dessa maneira.
Não, barata é barata. Então ela não vai ter essa distinção. Então a gente tem que resolver o problema desde o jovem até o idoso. Mas a sensação, o impacto, que a forma que você executa o seu serviço, que você faz o controle ali da praga, é diferente, né? Sim. Então, é essa preocupação de seria, acho que personalizar o atendimento, né? Identificar a necessidade do cliente, como ele quer ser atendido, a cultura daquele condomínio, e que nessa expertise de vocês, de gerações, conseguir entregar o melhor para surpreender o cliente. Sim, é bom pautar isso porque, por exemplo, tem muito condomínio, principalmente aqui na região, que, como é uma região grande, então tem condomínio que é mais próximo à mata fechada, então ele vai atrair mais, por exemplo, aranha, roedor. Condomínio mais próximo a rio, ele vai atrair mais barata. Então, o que serve para um condomínio não necessariamente serve para o outro, entendeu? Por isso que a gente sempre vai ver o dia a dia do condomínio. A primeira pergunta que a gente faz, se teve algum caso específico com alguma praga urbana, de acordo com o condomínio. Foi o que você falou. A gente tenta ser personalizado ao máximo por conta disso. Barata é barata e qualquer praga é qualquer tipo de praga. Mas a gente está para sempre resolver o problema do condomínio, de qualquer outro cliente em geral, para trazer um ambiente como um todo, mas principalmente seguro, em termos de saúde falando. Sabe? Não ramo de vocês, né, acho que a preocupação é enorme, né? Porque hoje muitas famílias têm crianças pequenas, tem os animaizinhos domésticos, tem um cachorro, o gato, e vocês querendo ou não, vocês vão na residência das pessoas, nas áreas de uso comum do condomínio, exercer o serviço de vocês, que é o controle, como você falou, né, das pragas urbanas. Sim. Então tem o rato, tem a barata, tem o pernilongo, e vocês, querendo ou não, trabalham com veneno, né? Então tem que ter todo esse critério também, né? Uma responsabilidade enorme. Perfeito. E a gente não pode deixar a pessoa dentro do local que ela tá ali para descansar, que você chega em casa, a última coisa que você quer pensar é, nossa, tem uma barata em casa. Você vai para sua casa para descansar. Então você tem que ter o melhor ambiente possível. Então o condomínio tem que se preocupar com isso como um todo, entendeu? Tanto na área comum quanto as pessoas dentro da sua própria casa. Porque, por exemplo, formiga, que acontece muito principalmente em apartamentos, em condomínios que tem apartamentos. Então, tem medidas preventivas sabe? Então, muita gente na pandemia criou o hábito de comer espalhado pela casa. Tá. A pessoa ela não se preocupava, vou comer na cozinha ou na sala de jantar. Ela pegava, comia na sala, comia no home office, aí levava pro quarto. Então, esses farelas que vão caindo pela casa, principalmente de doces, esse tipo de coisa, ele vai atrair pragas, tipo, por exemplo, com a formiga. É mais propício, é um ambiente propício. Novamente, na pandemia, as pessoas, principalmente no começo, elas seguravam muito e acumulavam muito lixo. Por medo, por receio de sair, fazer entendeu? Então ela acumulava, uma vez por semana eu tirava o lixo. Isso também atrai praga. Então, houve um aumento muito grande nos serviços por conta disso. Por medidas preventivas que se perderam por conta de medos, de receio, de outros receios, entendeu? E você me falou uma coisa que eu achei bem bacana também. E é o que eu sempre falo aqui, pessoal. A gente presta um serviço, tá? É um modelo do meu negócio. Eu tenho uma assessoria jurídica, é um tipo de serviço. Eu tenho uma administradora, é um tipo de serviço. Você tem o controle de pragas, é um tipo de serviço. Aí você me corrige se você tem a mesma experiência assim, o mesmo sentimento do que eu, acho que era a palavra mais correta. E se você concorda ou não, e você fica livre para discordar, que aqui é para trocar ideia mesmo, né? Que era o seguinte, muitas as empresas vêm se preocupando e simplesmente, vou te vender uma água, tá aqui tua água. Vendido. Hoje, eu penso que as empresas têm que o quê? Vender a água, entregar o produto, beleza. Mas quantas empresas são capazes de entregar o mesmo produto do que eu? O mercado é acirrado, o cliente está exigente. Então você tem que trazer mecanismos, você tem que trazer formas de mostrar para o cliente que você é capaz de entregar essa água e surpreender com essa água. De passar para ele alguma experiência que ele jamais esperaria ter simplesmente comprando uma água. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, que como eu falei, eu penso dessa maneira, não sei se você concorda ou não, e depois você me contou uma história agora há pouco aqui, é o seguinte, mais do que o controle de pragas,
né? A gente lá da nossa empresa, a gente tem a preocupação do bem-estar dos moradores, do efeito psicológico. Você estava me contando daqueles moradores que têm verdadeiras fobias para alguns tipos de praga. Então, quando você falou isso, eu falei, caramba, eles pensam da mesma forma, porque eles vão lá, matam e acabou. Não, mas ele estava mais preocupado no morador com a fobia, e ele não estava preocupado em fazer o controle de início, mas ele estava preocupado em garantir que o morador não tenha fobia. E como é que você vai fazendo isso? Com o controle. Sim. Então você meio que inverteu a linha de raciocínio de vocês, né? Foi o que a gente estava comentando. Tem praga urbana, como a gente trabalha com um serviço sensível de alguma maneira, tem o uso de produto químico, tem o uso de veneno, então tem que ter uma responsabilidade maior nisso também, mas 2 cenários: a gente lidar com o sentimento da pessoa, então o medo, tem casos que é fobia, que a pessoa ela deixa de dormir porque ela vê uma barata em casa, então ela sai de casa, ela vai para o sogro, vai para qualquer parente e só volta quando realmente a gente executa o serviço e mostra, entendeu? Tem gente que fala, não, mas aplicou mesmo e tal, e aí quando aparece a barata morta, que ela, não, beleza, agora sim. Então tem pessoas que têm uma fobia muito grande, principalmente de barata, é mais comum. Das outras pragas, roedor, algumas, mas principalmente... Barata é o que mais... nesses casos mais graves, mais específicos, é principalmente barata. E principalmente foi o que eu falei, no conforto. O conforto da pessoa, sabe? Ela chegar em casa e poder falar, não, aqui tá tranquilo, aqui tá tranquilo. Eu moro num condomínio que se preocupa comigo, eu fiz aqui a minha casa, e o exemplo que você citou. Hoje muita gente tem criança, tem animal, então cachorro, gato, qualquer tipo de pet. E ele vai atrair também. E o pet, ele não vai falar, isso é uma barata. Ele vai atrás, ele vai tentar... Tem animal que tenta comer a barata. Sim. Então, isso traz doença. Então, tem casos de cachorros que já pegaram doença por conta de barata. E é isso. Eu esqueci a outra pergunta. Não, se você concorda que hoje é importante... Lembrei. Boa. A personalização dos... eu vou falando, você pode me parar ótimo, também. Isso que é legal, porque é espontaneidade. A personalização pro cliente. O que é personalização pro cliente? Então, se preocupar com o medo específico da pessoa. Porque esse foi o exemplo que eu dei. A barata, ela vai ser a mesma barata que chega num restaurante para assustar a pessoa, ela vai ser a mesma barata que vai na sua casa. Então, não tem, tipo, uma barata só... Tem espécies diferentes, sim. Mas ela não vai distinguir. São vocês que sabem disso, né? Eu que tô vendo a barata, que sou leigo, é barata. Exatamente. Você não vai falar, não, essa é uma barata alemãzinha e tá, é tranquilo. Você não vai falar isso. Que eu preciso aplicar tal tipo de veneno. Entendeu? Então, a experiência pra pessoa, quando nos procura, às vezes a pessoa ela só quer ser ouvida. Acontece muito isso. Ser ouvida no sentido assim... Períodos de chuva. Períodos de chuva, consequentemente, vai aparecer mais barata. Então, não necessariamente vai tá infestado de barata. Às vezes aparece literalmente uma barata na casa da pessoa e ela já liga desesperadamente. Então isso acontece muito mais no período de chuva, de calor, principalmente no começo de ano. Aí ela liga desesperadamente pra gente, pelo amor de Deus, vem aqui agora, urgente, independente do horário. E pra ela é urgente, pra ela é o problema da vida dela naquele momento. Exatamente. A pessoa, ela é um médico, mas ela viu uma barata, ela... Esquece, ela não sabe fazer mais nada na vida. Entendeu? Se precisasse operar alguém, ela saberia, mas ela dá uma chinelada na barata, ela não ia conseguir. E tudo bem, só Sim, é a pessoa. Cada um é de uma forma, Exatamente. Não é crítica, mas cada um de uma maneira. Exatamente, tipo, tudo bem. E é isso que é importante, identificar esse perfil. Exatamente. E a pessoa, ela foi o que você falou, ela não fica em paz enquanto ela não vê. E é exatamente isso que a gente sempre vai trabalhar. Não é chegar lá, matar barata por matar... Porque não vai fazer muito sentido, porque o nome diz, é uma praga. Então, mesmo que você tenha todas as medidas preventivas possíveis, vai aparecer. Eu não vou falar pra você, olha, Davi, nunca mais você vai ver barata na sua vida. Contrata uma empresa que nunca mais você vai ver barata na sua vida. Eu não vou falar isso e, pra ser bem sincero, ninguém fala isso. Porque é o controle de pragas, então você vai controlar aquele ambiente. E acontece, às vezes aparece algum caso, entendeu? Então, a importância de manter esse controle para trazer a menor quantidade de baratas possíveis, assim, vamos assim dizer, sabe? A menor quantidade de casos e esse tipo de coisa. Mas é isso assim. Agora me conta, vamos com um lado mais técnico. E depois vai pensando aí, vou pôr isso na sua conta desde já, algum caso engraçado, algum caso que te chamou a atenção, desse pessoal que fica realmente aí
apavorado e a gente sabe que tem isso. Você falou controle de praga. Você foi falando isso e eu fui linkando as coisas aqui que eu imaginei. Olha, sei lá, começo do ano, você falou que tem mais problema de infestação de baratas, por causa de período de chuva e tal. Vocês vão lá, vocês fazem o quê? Um tratamento para que tenha o controle. Sim. Eu imaginei, leigo, né, que isso serve para quê? Para tentar minimizar, durante um determinado período de tempo, né, a incidência de baratas naquela residência, naquele apartamento. Perfeito. Beleza. Só que esse procedimento de quando em quando vai ter que ser refeito. Né? Vamos pro lado do condomínio. Primeiro, é isso mesmo? Entendi correto? É. Essa linha. A maioria dos produtos são produtos residuais. O que é um produto residual? Então a gente aplicou hoje, ele vai fazer efeito com alguns dias depois também. Tá. Entendeu? Para praga urbana. Então é isso sim. Então a gente Tem uma periodicidade. dá um período mínimo de garantia do serviço de 3 meses. Então dentro desse período, foi o que eu falei, como é uma praga urbana, pode acontecer um monte de coisa. Às vezes, por exemplo, as pessoas que moram em condomínio residencial. O vizinho começou a fazer uma obra, atraiu um monte de caçamba, então, consequentemente, pode ter trazido roedor, barata. Então, se a pessoa está dentro desse período de garantia, a gente volta ao local, executa novamente. E a pessoa está garantida das pragas naquele período. Tá. Para um condomínio, existe uma legislação que determine que eu faça esse tipo de serviço? Lei externa, não. Tem o quê? Uma recomendação? A gente sempre recomenda, mas por regulamento interno, por regime interno, 95% dos condomínios colocam isso em assembleia para votar, principalmente a parte de controle de pragas e de limpeza de caixa d'água. Porque quando a pessoa, pelo menos é o que a gente vê, né? Quando a pessoa ela vai para um condomínio, ela quer primeiro segurança. Sim. E conforto. Então, ela não quer ficar se preocupando em ligar para uma empresa para ir atrás, agendar e tal. Então, ela paga o condomínio para ter esse conforto. O síndico se torna responsável por isso. Exatamente. Então, por regime interno, Mas não ele tem uma faz. lei municipal de vigilância Não. sanitária? Deveria. Pro condomínio, não. Tem para ramo alimentício. Ramo alimentício. Então, é o que eu costumo dizer. Se a pessoa ela vende uma coxinha ou se ela fabrica 1 tonelada de coxinha por dia, pra gente só vai mudar a área. Mas o produto é o mesmo, a barata é a mesma. Então, e aí pro ramo alimentício é obrigatório ter por lei. E aí, qual que é o prazo? O quê? Do ramo alimentício ou do condomínio? Do ramo alimentício. A gente sempre recomenda que seja feito mensalmente. Mensalmente. Diferente do condomínio, que raro, salvo as exceções, é que seja feita pelo menos a cada 3 meses. A cada 3 meses, o controle de praga e a limpeza da caixa d'água? A cada 6. Ah, que eu ia te perguntar, que eu duas vezes sempre ao ano. ouço e sempre vejo e sempre recomendo Então, a cada 6. Na pandemia, principalmente no primeiro ano, a gente diminuiu um pouco para 3 meses. Por quê? Porque as pessoas ficaram mais em casa. Então, havia um consumo maior de água, vinha mais água da rua, consequentemente, uma água de não tão boa qualidade, vamos assim dizer. Então, a gente recomendou a cada 3 meses. Tá. Mas agora, com as pessoas voltando ao normal e voltando ao ponto de trabalho e deixando um pouco o home office, a gente recomendou novamente a 6 meses. A 6 meses. Entendeu? Então, o síndico que está vendo a gente, o morador que está vendo a gente, interessante para que ele tenha todo o controle de higiene, a segurança dele, a paz de espírito, que a cada 3 meses ele tem o controle de praga. Isso envolve o quê? Barata, rato. O controle de pragas, a gente sempre engloba, então, barata, rato, formiga, aranha. Formiga, aranha. Todas as pragas urbanas, exceto cupim. Tá. Porque o cupim ele vai atuar no móvel, no ambiente, é um serviço mais específico, entendeu? Então, quando eu cito controle de pragas, é praga urbana, rato, barata, formiga, aranha, mosca, pernilongo, todo tipo de praga urbana. Exceto pombo, que a gente não pode matar, por lei ambiental. Pombo é um tema bacana que eu vou te perguntar daqui a pouco. Pombo a gente não pode matar por lei ambiental. E cupim, que é um serviço mais específico. Também é um controle de pragas e tal, é considerado pragas. Mas quando eu cito controle de pragas, principalmente voltada para condomínio, ele engloba mais esse tipo de praga. Entendeu? Entendi. Então eu mantenho isso. Por que é interessante, pessoal, a gente saber primeiro da necessidade e depois da periodicidade? Bom, controle de pragas, então eu vou fazer a cada 4 meses, 4 vezes por ano no condomínio. Limpeza de caixa d'água, 2 vezes por ano no condomínio. Dependendo do tamanho do condomínio, obviamente, o custo é maior ou é menor. Mas como se trata de uma manutenção, tem que ser rateado pelos moradores. Então já vem embutido naquela taxa mensal do condomínio esse tipo de serviço. Então o síndico, e aí fica a dica,
Vai fazer previsão orçamentária, dá uma olhadinha. Controle de praga, limpeza de caixa d'água, já está embutido? Ah, não tá. Bom, se não tiver, você está vendo nosso amigo aqui que é craque, você vai ligar pra gente, já aproveita. Tem rede social, telefone, Pode passa para nós aí. @dedetizadora serve, pelo telefone 4636-2764. Segue a gente nas redes sociais, segue a gente em Facebook, Instagram. Só jogar te serve lá. Segue a gente na rua, vê nosso carro, pode seguir. Então... É o T mudo serve. Isso. Então, pessoal, Dedetizadora te serve. Você vai fazer lá a sua previsão orçamentária e fala, caramba, o Davi falou, a detetizadora falou, como é que eu acho eles? Eu preciso de essa é uma parceria muito comum que a gente tem com o condomínio, aí, ó. Que... Mesmo sendo feito a cada 3 meses, a gente divide em 12 meses para ficar um custo menor para o condomínio. Fecha um contrato anual. Exatamente, para ser diluído esses 12 meses, geralmente. Aí, ó, mais fácil do que Entendeu? isso, impossível. E até para ajudar nesse balanço para prestação de conta. É isso aí. Joga lá T, mudo, serve. Você encontra eles, vão lá, manda a viatura, faz a proposta, faz um contratinho bacana, dividido em 12 vezes para você. Tá sossegado. Agora um tema... que um dos condomínios que eu sou síndico, de início, agora deu uma melhorada, mas olha o panorama. Um prédio, né, baixinho, acho que são 4 andares. Do lado tem uma residência, e nessa residência o rapaz tem um galinheiro. Pum. Pra caramba. E aí, durante um bom tempo, lá a gente sofreu com essa questão do pombo que você falou. Não pode matar, não pode pôr veneno, senão o bicho morre. O que a gente encontrou? Eu não sei se você teria alguma outra recomendação, alguma outra tecnologia que vocês usam. Nós achamos que o pombo ele fica parado sempre na ponta, né? Sim. Nas pontas dos Ele lugares. fica na beirada. Na beirada, né? Isso. Então a gente encontrou como se fosse umas treliçazinhas assim, ó. Isso, perfeito. É isso que vocês usam? É espícula. É espícula que chama? Perfeito. Porque foi o que você falou, ele não pode matar. Então, por lei ambiental, a gente não pode matar, porque afeta a cadeia. Não pode matar. É considerado praga urbana, mas não pode matar. Mas tudo bem. Então, se utiliza espícula, para evitar que ele pouse. Então, geralmente acontece de ele ficar na sacada, em telhado. Então, são 2 métodos, basicamente. Essa espícula, que evita o contato, que é uma espícula física, então ele literalmente não consegue pousar. Porque ele não pousa em lugar plano, né? Isso, ele só pousa em quina, não é isso? Não, ele pousa assim normal, tipo, exatamente assim. Tem sacada, tem mancada. Mas em fica. lugar plano igual a mesa, ele pousa aqui? Não. Ele procura mais lugar alto, sacada. Uma quininha, né? Isso. Tá. Tem a espícula, que é uma proteção física, uma barreira física para que o pombo não fique. Pessoal, como se fosse uma treliçazinha Isso. assim, ó, que ela pode ser tanto de plástico ou de metal, não é isso? Perfeito. E aí você põe nas beiradas, igual aqui, ó, na beirada do prédio, porque é aqui que ele pousa, então como vai ficar os espetinhos, ele não consegue pousar ali. Uhum. Muita gente fazia com caco de vidro. Caco de vidro? Sim, e antigamente, né? Antigamente. Colocava até para caco de proteger vidro. as casas, né? Exatamente. O azul, vermelho, amarelo. Isso, então era algo mais... Rusticão. Mais rústico, vamos assim dizer. E funciona. O pombo não pisa, mas também ninguém encosta. E também tem um gel que repele o pombo. Ele, pelo cheiro, ele vem e não fica e vai embora. É um repelente. Isso, é um repelente. Que você coloca também na sacada, geralmente, pra evitar que ele pouse. Aí, então ele vem, ele tenta meio que bicar assim e ele sai fora. É tipo uma química. É um produto, é um gel mesmo. Um gel que você aplica assim pela beirada. Custo-benefício dos dois? Depende. Oh. Depende porque, por exemplo, se for um condomínio muito grande, a espícula fica muito cara. Tá. Se for um condomínio, uma torre única, pequeno, aí vale a pena. Foi o caso do meu. Entendeu? Porque você aplicar em um condomínio de, sei lá, 8 torres, 8 blocos de 4 andares cada um, talvez a espícula não valha tanta pena, porque às vezes você só tem problema em um bloco ou alguma torre e fica visualmente diferente, entendeu? Acho que e a pessoa não quer isso pro condomínio dela. Sem dúvida, sem dúvida. E então aí vai variar de acordo com isso, de acordo com caso a caso, mas geralmente é espícula. Geralmente, mas aí varia de acordo com os E esse repelente, ele sente aquilo. E ele não fica, não ele não fica. Tá, e dura o quê? 3, 4 meses? Porque é químico, sol, chuva, vento, então, vai desgastando, isso. imagino. Então, depende do local. Depende se é um ambiente fechado, se é um ambiente aberto. Acontece muito isso com galpão. Então, tem muito galpão que ele fica no forro. Então, na parte de dentro coberto. Exatamente. Então, aí acaba durando mais, exatamente isso, porque ele não tem uma exposição à chuva, sol, esse tipo de coisa. Mas se é um ambiente aberto, a gente sempre aconselha que faça mensal também.
Mensal. É. Aí, ó. Pessoal, cheio de dica, hein? Cheio de coisa aqui pra vocês. Então, pombo é um dos mais difíceis por conta disso. Porque barata, você vai lá e aplica o veneno e mata. Rato, você deixa o veneno e mata. Pombo, não tem o que fazer. Você não pode matar. Então, você evita que ele fique perto do seu condomínio. É isso que você consegue fazer. Você consegue espantar ele, seja essa barreira física ou a barreira química. Mas é um dos mais complicados por conta disso. E, ironicamente, tem gente que ainda que alimenta o pombo. Tem. Acha Entendeu? bonito, né? Jogar o Então, pãozinho e vem aquele monte de bicho lá. Exatamente. É, o condomínio fica todo sujo, cheio de Exatamente. fezes, não sei o quê, gasta com limpeza. Mas aí é do cultural, ser humano, né? é cultural, assim, sei lá. Mas enfim, eu também isso eu não entendo. Mas outra pergunta, ó, casos práticos, pessoal, já foi o do pombo, um condomínio de Arujá, que eu atendo como administrador, não como síndico nesse caso. Do lado, um terrenão gigante. O proprietário desse terreno não tá nem aí para cuidar da manutenção, então é mato alto. É fechado com muro, mas é um mato imenso. A prefeitura também, o que ela diz é que ela notifica o proprietário para vir cortar, ele nada faz, ela simplesmente multa, mas também não manda uma equipe lá para limpar aquele terreno. Consequência, muito problema de escorpião no condomínio. Toda a área da piscina tem escorpião, a área da churrasqueira tem escorpião, a área de entrada que tem um paisagismo bonito tem escorpião, e integrada a todas essas áreas tem o espaço de lazer das crianças. Então as mães lá ficam tudo de cabelo em pé. E o condomínio gasta uma fortuna com esse controle de praga de escorpião. Como você vê, como é que você recomenda, qual que é a... O caso que você deu, escorpião e aranha, são duas pragas. O que acontece? Elas procuram ambiente mais escuro, mais fechado. E em condomínios mais fechados, digo, de mata fechada, o que acontece? Então, a praga, ela vai em armários, ela vai no closet da vida. E já teve casos, por exemplo, pra gente que apareceu que a criança foi picada porque a aranha estava dentro do tênis da criança. Entendeu? Então, antes de entrar nesse assunto, até a dica que eu dou é: se você mora dentro de um condomínio assim, que mata fechada, ou tem um terreno do lado, e se você tem criança, faz sempre esse teste. Bate a roupa antes de vestir, tipo, faz só assim, ó, tchá, tchá, só pra ver se não tem nada. Confere os tênis depois, se ficou muito tempo parado. Ah, faz tempo que eu não uso esse tênis. Confere antes. Dá só essa olhada, porque já aconteceu. O bicho tá dentro do tênis sem fio pé, procura lugar escuro, como você falou. Exatamente. Então, só por precaução. É uma precaução. Mas é complicado. Olha o psicológico da pessoa como já ficou. Que é aquele ponto que você se preocupa. Imagina toda vez... Então, não, mas se for, tipo, foi o exemplo que eu dei, você pega um tênis que muito tempo você tá não correto. usa, sabe? Eu acho também, né, mas a recomendação que eu daria pro meu filho, se eu tivesse, eu não tenho, mas se eu tivesse, seria essa. Mas imagina, ó, toda vez que você vai pôr a roupinha, faz igual o papai faz, vê se não tem bichinho nenhum. Vai pôr o tênis, ó, bate aqui, vê se não... Imagina o efeito psicológico que você vai criar. Por isso que você falou, né? Não é ir lá e fazer o controle, mas evitar que a pessoa entre nessa neura, né? Sim, sim. Mas voltando para escorpião, é bem complicado também. É bem complicado porque é um bicho, é um dos mais perigosos e é um dos que as pessoas têm medo. Diferente, por exemplo, as pessoas não têm medo de barata. Ela tem nojo, verdade. Ela acha asquerosa, mas ela não tem medo de barata. Ela tem chilique, né? Ela vê a barata, ela não vai falar, né? Mas escorpião a pessoa tem medo, porque ela acha que ela vai morrer. E tem de fato, escorpião que é venenoso, que mata e tal, mas assim... Ela tá no meio do mato, lá longe, a área urbana, você não vai ver escorpião. Por exemplo, eu fui pro Ceará esses dias, você tem um monte de escorpião lá. Se todos matassem, não tinha cearense. Porque é isso, é da mesma forma. Então, o escorpião, as pessoas têm medo. Dá pra evitar também da mesma forma com produto e tal, mas é mais complicado. Aí o serviço que vocês fazem é o quê? É tentar matar com produtos ou é ir lá recolher o bicho? Porque ela falou, tem empresa até que já disse que viria à noite com uma lanterna de luz não sei o quê, que o bicho brilha, então eles recolhem, levam embora. Tem os dois cenários. Esse de recolhimento a gente não faz, mas tem esse cenário também. Por isso que vai de acordo com a espécie também. Tem espécie que a gente não pode mexer. Então, por isso que eu falo, escorpião é um caso muito específico também.
Porque a gente não pode simplesmente matar. Não pode matar também, igual o pombo. Não. Porque é exatamente isso. Tem espécie que é para estudo. Então você tem que ir lá no condomínio identificar a espécie. Exatamente. É por isso que é um serviço mais caro. Exatamente. Porque não é simplesmente ir lá e passar o veneno. Porque tem espécie que é para estudo, tem espécie que é venenosa. Eu, como químico, eu não posso simplesmente ir lá mexer com o escorpião. Tem que o pessoal das zoonoses, o IBAMA, um biólogo, entendeu? Mesmo eu, com a minha formação, não posso simplesmente ir lá mexer com o escorpião, entendeu? Então, é bem mais específico. Nunca imaginei isso. Nunca imaginei que o controle do escorpião tivesse todos esses requisitos. Quando mexe com escorpião, cobra, qualquer outro animal silvestre, a gente nem encosta. Porque não é praga, é animal silvestre. Entendeu? A tipificação é outra. A classificação do bicho é outra. O escorpião não é praga urbana. Entendeu? Então, a gente nem encosta. Então, eu digo nem encosta, não chega nem perto. A gente então, fala, você matou é crime ambiental. Dependendo do... A gente fala, isso não é caso pra gente, a gente indica pro pessoal das zoonoses. A gente tem parceria, conhece já o pessoal, então fala, olha, procura o pessoal das zoonoses, ou em alguns casos o IBAMA, principalmente se for cobra, porque não tá na nossa alçada. Agora eu fiquei curioso. Não sei se você vai caguetar alguma empresa aí, mas a gente não dá nome de nada aqui. E esse serviço que essa empresa executa lá no condomínio? Porque eles vão todo mês, eles passam veneno. Eu não sei se é para afastar, não sei se existe igual no caso do pombo. Você inibe a entrada. Ou se você mata. Então, aí de acordo com o produto. Tem produto que inibe, tem produto que mata. Mas ele poderia estar passando esse que mata, o escorpião, sem essa prévia análise? Depende. Então, depende. Se tem um responsável por trás com o estudo, sim, um biólogo pode falar o que eu posso usar no escorpião. Entendi. Eu digo eu como químico. Tá, mas se sua empresa tiver um biólogo, vai lá Se identificar tiver uma o equipe- tipo, deve perfeito. ter que fazer um laudo, provavelmente, para se preservar em caso de alguma denúncia. E não só de caso de alguma denúncia, no caso de um escorpião picar alguém. Principalmente, entendeu? Mas pode, mas tem que ter alguém responsável por trás. Por isso que é bem mais caro. Porque é bem mais específico. Muito mais estrutura envolvida. É. Então esse condomínio, no pior dos casos, ainda deu sorte, porque é uma espécie que pode ser tratada. Que pode ser combatida. eu ia Pode ser falar combatida. disseminada, combatida. Porque se fosse um outro tipo de espécie, talvez a empresa ia falar, Mas é olha, mais difícil. Nessa região aqui é mais difícil. Tá. Nessa região é mais difícil. Tá. Mas caramba, quanto detalhe, hein? É complicado, é complicado. Agora aquela cobrança. Me diz aí algum caso engraçado que você possa contar. Engraçado? Cara, engraçado. Tem um que é o clássico. Que eu conto. Porque assim, a gente atende todo tipo de público. Saindo um pouco agora da parte do condomínio, a gente atende todo tipo de público. Boa parte dos nossos clientes hoje são de condomínios, são indústrias, é o ramo alimentício, escolas, clínicas, então, diversos segmentos. Então, a gente atende também segmentos como motéis. Tá. Então, a gente atende motéis, beleza? E como que funciona um serviço? Nesse caso de motéis e hotéis. O cliente, ele passa uma listagem, porque, por exemplo, ele não pode simplesmente falar, porque você precisa passar um período fora, depois do serviço, pelo menos 8 horas fora do local. Então, ele passa uma listagem, sei lá, o primeiro e o segundo andar vai estar desocupado, e depois e o resto ocupado, e depois inverte. Para também não ficar 100% parado. Sim. O que aconteceu? O cliente se equivocou na listagem dentro de um motel. Então, na hora que os meninos estavam executando o serviço, é exatamente isso que aconteceu. Tinha gente dentro do quarto. E o que acontece? Imagina um ambiente fechado, um quarto fechado. E os meninos, eles têm quando eu digo os meninos, é minha equipe técnica, eles têm como operação entrar, aplicar o produto, fechar e beleza. Vai o todo produto paramentado. aplicado. Mas até eles entenderem que tinha gente lá dentro, eles já tinham aplicado o produto. E é um fumacê enorme o produto. Então ficou um ambiente assim, gritaria pra lá e pra cá, cheio de fumaça. Pessoal pelado sem entender nada. Pessoas nuas, peladas. O seu time sem entender nada também. E aí o cliente sem entender nada e chega a ligação pra gente com esse cenário assim, meu Deus, o que aconteceu? Bizarro, né? Mas o importante é que deu tudo certo. Ainda não... O produto em si, mesmo, qualquer produto que a gente use para controle de pragas, o máximo que, se não ingerido, é óbvio, mas o máximo que pode acontecer é alguma irritação, tosse acontece por um tempo, mas tem remédios que combatem esse tipo de coisa, então não é um produto muito tóxico, vamos assim dizer. Tá.
Mas nessa daí até explicar pra pessoa. Não, e principalmente Então, o susto, né? O susto que a mulher levou. A vergonha Davi dela do tá céu. lá e o pessoal entrar e ver ela nua Não, também. E nesse caso, eu que sou o responsável técnico. E eu, pra explicar. Você tava lá na Não, tava a minha equipe, mas quem que responde sou Ah, eu. tá, o Então o cliente responsável. fala, tem que vir aqui, agora vocês se virem pra explicar. Lógico. Aí eu converso com meus meninos. Imagina eles sua cabeça no carro indo pra Foi lá. exatamente isso. A minha sorte é que era perto da empresa. Então não deu tempo de eu raciocinar muito. Mas aí a pessoa foi bem compreensiva até. Eu agradeço aí se você estiver vendo. Muito obrigado. Foi bem compreensiva, o casal como todo foi bem compreensivo. Foi por um equívoco de listagem, tipo, acontece. Mas esse foi um caso engraçado. Esse foi um caso com o serviço como um todo. Com barata, tem até uma amiga minha, Sandrinha, ela me contou uma história. Entra naquele caso que eu falei sobre fobia. Tá. Ela tava fazendo uma caminhada. Essa sua amiga. Tá. Tava fazendo uma caminhada assim nessas faixas que tem pra fazer caminhada na rua e tal. Apareceu uma barata do meio do mato, assim, e ela tem fobia. Tanto é que, por exemplo, eu tenho uma barata de borracha para as minhas apresentações e tal, quando eu vou entregar, assim, só pra tirar um barato. E eu não brinco mais com ela porque ela tem fobia e ela grita loucamente, então Perde o controle eu parei de brincar com ela com barata de borracha. Então, aí ela falou, tipo, apareceu uma barata pra ela, ela se jogou no meio da rua, ela quase morreu atropelada. Pra fugir da barata. E entra naquilo que eu falei sobre fobia. A pessoa, ela toma atitude que ela não pensa. Não, perde o controle total. Ela viu a barata, ela pulou pro lado. Aí ela deu sorte da bike que tava passando perto e o carro já veio buzinando. Ela falou, Rafael, eu quase morri. Perigo. Eu falei, isso ia morrer 2 vezes, porque eu ia te matar depois. Era só pisar na barata. Era só correr, sei lá. Pular, fazer qualquer coisa, mas se jogou na pista. Ela se jogou pra pista. Pessoal, olha como fica a importância desse tipo de trabalho consciente dessa maneira. Esse foi o outro foi engraçado. Engraçado. Hoje é engraçado. Hoje no dia, meu Deus. Imagina no dia. Não, hoje A sua hoje é cara tranquilo. tendo que explicar. Mas esses 2 cenários, assim, são coisas do dia a dia pra gente, né? Tem alguns casos aí, mas a maioria é tranquila. Pessoas que se assustam, pessoas que deixam de dormir, pessoas que fazem escândalo. Cada um, foi o que eu falei, as pessoas, elas não têm medo de barata. Elas não... Raras exceções, que essas pessoas que têm fobia. Sim. Aí tem medo de fato. Mas as pessoas, elas têm nojo. É o nojo, né? Acho que a maior parte das pessoas fala... Principalmente. É o nojo, né? Porque a gente fala, mas o que é barato? O tamanho vai fazer com você, não tem... Exatamente. Né? Não, mas eu morro diferente, de por exemplo, nojo. de aranha. De aranha, as pessoas, elas acham fofinha, mas a probabilidade da aranha te picar e trazer uma complicação é muito maior do que uma barata passar uma doença. Entendeu? Porque você pega uma aranha marrom da vida, Tá. acaba. Não, já tive problema com Entendeu? isso com um cachorro meu. Eu digo acaba assim, traz com muita complicação. Traz. Não é uma irritação. Não, o cachorro traz meu uma levou uma picada no pescoço, Uhum. né? E a gente só percebeu porque começou a ficar vermelho, o pelo, era um cocker, o pelo começou a cair todo, ficou um buraco, acho que do tamanho de uma laranja aqui, e tudo em carne viva. Apodreceu aqui, Nossa. toda a região. Aí ia levar no médico todo dia, pro médico fazer a limpeza do ferimento, passar a pomada, fazer como chama, o curativo, ficou uns 15 dias nessa. Nossa. A gente perguntou o que é isso, falou, isso daí é aranha marrom. Olha o perigo, pega uma criança. Exatamente. Então, as pessoas, elas vê a barata e falam, meu Deus, que nojo, e não se preocupa também com as outras. Porque eu falei, a aranha às vezes é pequenininha, assim, mas Perninha muito fina, pior. né? Mas é muito pior. isso aí. Pior. Me conta uma coisa agora. Curiosidade operacional. Diga. Tô vendo aqui, me interessei, já puxei a orelha do meu síndico, vi que faz mais de 5 meses, 6 meses que não tenha o controle aqui no meu condomínio, né? Eu sou síndico, te ligo, como que é o procedimento de vocês no condomínio, da apresentação, desse controle aí, moradores, a gente vai limpar tal área primeiro, depois é a outra. Como é que desenvolve isso no condomínio, até para o pessoal entender como é que faz, se eles verem um time parecido com o seu lá executando o serviço, é isso que estão fazendo, ou nunca viram o que você vai falar, opa, vamos ligar pro pessoal da T-Serve aí que tem alguma coisa errada aqui. Como é que é esse procedimento? Primeiro a gente tenta entender como funciona o local. O que funciona o local? Então, tem rio do lado? Tem alguma obra do lado? Tem onde está localizado o local? Eu digo como funciona,
como que é o dia a dia de quem A tá ali. realidade do condomínio. Entendeu? Ah, choveu, alaga, choveu, entope. Por quê? Porque isso mostra muito pra gente o que pode trazer como praga urbana. Então, se entope muito, tem alguma coisa entupida e provavelmente vai voltar água, vai voltar sujeira, vai voltar... Então vai trazer praga. Então vai trazer barata, principalmente. Essa conversa inicial com o próprio síndico ou o zelador. Geralmente são essas duas pessoas que elas conhecem o dia a dia. Conhece o condomínio. Entendeu? Então, se teve algum caso com alguma praga, ela vai falar. Então, a gente primeiro tenta entender como que funciona o dia a dia do condomínio. Para assim a gente conseguir dar um orçamento, explicar como que está o condomínio hoje em relação ao controle de pragas. Então, essa conversa inicial, de fato, é uma conversa para tentar entender O perfil do condomínio. nesse primeiro contato. Beleza, o primeiro serviço, como que funciona o primeiro serviço? A gente primeiro manda um comunicado, pelo menos uns 7 dias antes, falando, olha, tal dia o pessoal da Tserve vai estar aqui, tal horário para as pessoas se programarem, entendeu? Porque todo dia que tem execução de serviço vai aparecer praga. Raras são as exceções que não aparecem uma baratinha, um roedor, formiga. Vai aparecer porque elas estão meio que correndo do produto. Então quando você fala no dia, vai aparecer no dia que vocês já estão fazendo o tratamento. Isso, no momento que a gente está fazendo o serviço. Vai aparecer, porque a gente joga produto no esgoto, que é onde geralmente estão as pragas. Então, vai aparecer. Então, a gente avisa antes, porque para a pessoa se programar mesmo, para você fecha a janela, fecha a porta. Olha, e precisa, hein? Já passei por uma que eu vou te contar daqui a pouco. Então, você fecha o ralo, você se programa para receber também uma empresa de controle de pragas. Porque não é só porque, estão fazendo área comum, então minha casa aqui tá tranquila. Então, porque foi o que eu falei, a barata ela vai pela tubulação, ela vai pelo esgoto. Então, se você não se programar, se você não... É que a gente chama de medida preventiva... Ela vai entrar na sua casa. Ela vai entrar na sua casa, entendeu? E se ela tiver contato com o produto, ela vai morrer na sua casa. Se for uma barata que não teve contato com o produto, ela vai ficar viva na sua casa. Entendeu? E a gente também manda esse comunicado também para dar oportunidade da pessoa, se ela quiser fazer o controle dentro da casa dela. Que é uma dica até que a gente dá, fazer no mesmo dia do condomínio, que fica muito mais em conta. Então, vocês já estão lá? Um serviço que custa, sei lá, 280, 300 reais, no dia fica 120, 130. Quase metade. Então, o time já está lá. Fica muito mais em conta, Então, procurar saber quando vai ser feito também o controle de pragas ajuda bastante para você também fazer a sua casa e você fica tranquilo. Se acontecer alguma coisa, você tem... É o que eu costumo dizer, você contrata a gente para ter alguém para reclamar. Então... se for que você tem os 3, 4 meses de garantia ali. Exatamente. Então, apareceu, você pode ligar para a gente volta ao local sem nenhum custo adicional, tranquilo. Então, a gente manda o comunicado, data na sexta-feira. Chegou a sexta-feira, chega a nossa equipe, normalmente 2 técnicos, aí varia de acordo com o tamanho do condomínio. Então, no uniforme, todos os EPIs identificados. O carro também tem que ser todo identificado, porque a gente... É produto, é um veneno ainda. Então tem que ter toda essa segurança. Isola a área, porque por mais que eu tenha dito que não é um produto que traga muito dano, assim, muito dano não, um dano grave à saúde, ele causa irritação, ele causa coceira. E vamos prevenir, né? Para que passar pelo perrengue, você pode ser prevenido. Uma criança brincando, um cachorro solto. Exatamente. Então isola o local, isola a área comum, então... E aplica o produto, principalmente nos esgotos, na entrada e saída, na área comum como um todo. Aí vai variar de acordo com o condomínio. Se for um condomínio que tem foco em roedor, é um procedimento. Se for barata, é outro. Se for aranha, é outro. Mas geralmente vai ser a pessoa, para identificar uma empresa de controle de pragas, ela vai ver alguém com uniforme e uma bomba nas costas. É aquela cena clássica de uma empresa de controle de pragas. E as baratas correndo. Isso. Sabe por que eu falo isso? Uma vez eu não. A moça que trabalha em casa, que que ajuda a gente, tomou um susto. Eu morava num condomínio aqui na Vila Oliveira e foi o pessoal fazer o controle de pragas. Eu acho que era especificamente barato. Aí eles levantaram as caixas de gordura e começaram a passar o veneno ali. Cara, começou a sair barata de tudo que é canto. O meu apartamento era 2º andar. Ela falou, Davi, se você olhasse de baixo para cima, você viu uma parede assim, ó, que parecia que era em 3D, que ficava mexendo assim, ó, e começou a entrar dentro, porque a gente não fechou a janela do escritório, eu acho, e começou a entrar. Ela me mostrou uma foto, sabe aquelas
pazinha com vassoura que você vai varrendo dentro de Sim, casa, sim. mas umas 3, 4 pazinhas daquela. Cheio de barata. De barata que ela pegou morta, ainda bem, dentro do meu escritório. Nossa, no segundo andar. Agora imagina o que não tinha dentro. No térreo, na área comum. Então, isso... Mas isso, é muito, isso assim, comum. centenas de baratas. Isso é comum, porque quando aplica produto no esgoto, elas vão correr, elas correm desesperadamente, entendeu? Então é comum aparecer. É muito, A muito, gente muito. sempre coloca as medidas preventivas exatamente para evitar esse tipo de cenário. Porque elas corram, mas fiquem na área comum. Então depois você só faz a limpeza e é tranquilo. Mas a hora que eu vi que ela tirou 2, 3 pazinhas, mas lotada assim, eu falei, caraca, cara, é muita barata. É muito barato. É muita barata. E foi o que eu falei, é muito comum. Às vezes, você não vê na área comum, você não vê na residência, mas a tubulação tá cheia. Entupido. Aí quando você aplica o produto, aparece muito. E muito síndico, muito zelador fala, meu Deus, eu não sabia que tinha tanto. Exato. Foi o que o meu falou. Eu falei, mas nunca vieram reclamar, mas nunca... E realmente acontece, não é nem... Exatamente. Realmente acontece. Porque elas ficam ali no esgoto, entendeu? Então, realmente, às vezes não aparece na área comum, às vezes não aparece, não tem nenhum caso dentro de uma residência. Então, o zelador fala, tá tudo bem, tá tudo bem. E acaba até postergando o serviço, porque realmente acha que tá tudo bem. Não tem nenhum caso, não tem nada. E que vai gastar dinheiro. Entendeu? Mas aparece. E me fala outra coisa, já que a gente falou de levantar a caixa de gordura, que você falou que elas ficam muito no esgoto e tal. Limpeza preventiva de caixa de gordura, de esgoto, porque tem um síndico que passa perrengue, e claro, que vai ser sempre no fim de semana que vai estourar tudo. Não vai ser na segunda-feira. Perfeito, é no fim de semana, né? Exatamente. E eles ficam doidos. E eu já vi algumas limpezas sendo feitas que dá a impressão que o pessoal tira, assim, placas de sabão, né? Sim. Porque aquela gordura vai grudando. Sim. Quando que é legal de fazer? É aquele mesmo período? 3 meses, 6 meses? Vai de acordo de condomínio para condomínio. Até perfil, eu acho, se o morador joga óleo, Perfeito. gordura no ralo, né? Porque tem condomínio que ele tem como cultura você não descartar exatamente isso. É só a sujeira normal. Mas tem condomínio que você pode falar o que for. A gente tem condomínio que a gente já deu treinamento sobre a importância de descartar da maneira correta. ONGs, né, que vem Mas recolher no o outro óleo. dia tinha cabelo, tinha plástico. Não adianta. Eles jogam de tudo, né? Então, varia de acordo com o condomínio. Tem condomínio que a gente faz o serviço, dá uma semana, tá cheio de novo. Tá entupido de novo. Então, mas tem condomínio que faz uma vez por ano com a gente. Aí, ó. E não tem um teste, não tem nada que possa ser feito, né? Pra saber se... Entendeu? É esperar dar o Alguns casos problema. a gente consegue identificar de onde veio, mas não todos. Não todos. Aí vai de acordo com a tubulação do condomínio. Entendeu? Mas aí, nesse caso específico, para entupimento, para caixa de gordura ou esgoto, a gente não dá um prazo porque varia muito, entendeu? E você vê isso e é importante porque, além da comodidade do morador, do conforto do morador, da saúde psicológica do síndico, né? Que ele vai passar por esse perrengue, pode anotar, ou vai ser sábado ou vai domingo. E aí esses atendimentos de urgência custam mais caros, porque estão no fim de semana também, e dá um desajuste aí nas contas do condomínio. Mas desse mesmo condomínio que eu morava, passei por um problema, domingo, obviamente. Passei não, o condomínio passou. O síndico me chamou, porque ele sabe que eu trabalho com condomínio, que eu advogo para isso. E tava lá uma empresa fazendo... É hidrojateamento que fala? Isso. Que eles vão colocando lá uma mangueira e ela vai girando assim. Ah, não, esse é o desentupimento. Isso. Esse é o desentupimento. Isso. Mas que eles vão com a mangueira, né? Como é que chama isso? Não, esse é o desentupimento, é um cabo. Por Porque o hidrojateamento você faz a limpeza da caixa. Ah, não, depois de ter esvaziado. Não, era pra Então é desentupimento que normal. ia passando por dentro do cabo. Então é só pra desentupir. Isso. É só pra desentupir. Mas tem uma pressão de água ali, não tem? Não, E tem. ele vai rodando, Mas o alguma foco coisa não assim. é a limpeza, Isso, é era desentupir. Entendeu? Que tava entupido, aprumada lá, não sei até qual andar. E começaram a fazer. Quando o cara puxou, eu nunca tinha visto isso. O que entupiu, sabe aqueles Eppendorfs? Que são aqueles plastiquinhos assim que tem uma tampinha, que normalmente é utilizado em laboratório. Mas os caras usam pra cocaína, pra vender cocaína, manja? Os Eppendorfzinho assim? Sei. Mas centenas de Eppendorf. Então o cara devia usar a cocaína, o pino, jogava, eu acho que na descarga pra ninguém ver, não sei se era um marido, se era um adolescente, quem que era. Mas acumulou um tanto. Ele tirou foto, eu fui lá ver. Eu não sabia que era esse o nome técnico. Eppendorf. Não. É o pino, né? Nesse caso eu já vi vários desses. E assim, mas muito, cara, centenas assim. Eu falei, meu amigo, o cara não tem mais nariz. Ele falou, Davi, o que a gente faz? Eu falei, cara, como é prumada,
Eu não posso notificar todo mundo, né? O que dá para fazer é o seguinte, é chocar. Tira uma foto, faz uma notificação não informativo, né? Não põe em área de uso comum, porque é forte a cena, na minha opinião. Mas você entrega para cada um dos moradores daquela prumada ali. E fala, ó, então vai vir uma conta extra de tanto por conta disso aqui. Quem foi? Não sei. Claro que o cara não vai se identificar também, né? Mas caiu pro condomínio. Já viu esse tipo de situação? Já. Não, acho que não tanto nesse volume. Mas muito, entupiu, era só isso que estava entupindo. Acontece muito. Geralmente acontece com cabelo, fralda. Descartam muita fralda. Eu não consigo entender como é que o cara dá descarga na fralda. É preguiça. A teoria que eu tenho é preguiça. Porque, às vezes, sei lá, acho que é mais preguiça mesmo. Mas o entupimento em condomínios é um caso que eu também nunca vou entender. Porque é complicado. Tem muita coisa que entope e é muita gente. Então, foi o que eu falei, varia bastante. Não tem como... O perfil do morador. É muito importante, muito importante. Ou seja, muita coisa para a gente tratar, muita coisa para te serve e ajudar a gente, e muita coisa para o morador perceber que o ato que ele pratica dentro da casa dele pode dar esse monte de perrengue, pode custar caro para o condomínio, tirar a tranquilidade do vizinho dele, tirar a tranquilidade do síndico. A pessoa, quando são posturas simples, né? A pessoa, quando ela mora em condomínio, ela já deveria entender isso, né? Que a atitude dela no dia a dia, desde a maneira que ela estaciona o carro, até como ela descarta o lixo, vai afetar no bem-estar do outro. O lixo que você falou, né? No período de pandemia começou a vir mais praga. Sim. Então, a gente tenta ao máximo conscientizar, mas aí ainda são pessoas. São pessoas, né? Precisamos dizer, são pessoas ainda, então... E aí a gente volta, agora do finalzinho da nossa conversa, para a primeira coisa que a gente falou. Se a gente não consegue identificar o perfil desse morador, não consegue identificar o problema dele, e dentro das nossas empresas criar estratégias para que a gente atenda de uma forma diferenciada, a gente vai ser só mais um, né? Sim. E aí a gente não consegue ter um crescimento na empresa, uma expansão, igual eu estava me contando. Vocês são franquias agora. Isso, a gente é uma empresa franqueadora. Então, começou na cidade de Poá, a unidade de Mogi das Cruzes também é nossa, mas hoje a gente conta com mais 5 unidades espalhadas aí pelo estado de São Paulo. Todo mundo seguindo o padrão de vocês, a metodologia de vocês. Recebe todo o nosso treinamento, todo o nosso know-how e aí aplicam na cidade deles. Não é à toa, né? Parabéns aí. Obrigado pela participação de você, pela sua participação. Léo, você me ajuda a colocar os apoiadores aí para a gente lembrar deles. Aí depois eu te passo a palavra de novo. Aqui no Sindicast a gente tem alguns apoiadores que estão com a gente desde do início, desde que nós pensamos nessa possibilidade de vir aqui e trocar ideia. O pessoal da Nicisseg, é o Kleber que representa, não sei se você conhece. Conheço, o Kleber conheço. Gente boa pra caramba, trabalha bastante com condomínio. Galera, ele é especialista em seguro condominial. Tudo que você precisar de seguro para o seu condomínio, para o seu apartamento, para sua loja, sala comercial, o Kleber sabe de tudo. Dá uma ligada lá na Nicisseg, tá aparecendo para vocês aí os contatos. Fala que você viu aqui no Sindicast, usa o nosso cupom Sindicast e com certeza você vai ter um atendimento não diferenciado, porque ele é craque com todo mundo, mas uma condição de pagamento aí com certeza diferenciada. Depois, quem que você vai pôr aí pra gente, Léo? Pessoal da Clube A Imóveis, sempre falo do Fabrício para vocês e montou essa imobiliária bacana, ideias novas, formas diferentes de atendimento. Por exemplo, te conto duas aqui nessa mesa. Tava o Kleber e o Fabrício contando da imobiliária dele. Na hora, saiu um tipo de seguro que não existia, eles criaram, que é o seguinte: você põe seu imóvel lá para alugar ou vender, dá exclusividade para o Clube A Imóveis, principalmente se o seu imóvel é daqueles de porteira fechada, sabe, com mobília. Enquanto tiver por lá, o Kleber criou um tipo de seguro que protege todo o material, tudo que tiver, a mobília, tudo que tiver com os imóveis da Clube A. Então, você está seguro que seu imóvel está protegido. Eles fazem a limpeza do seu imóvel para sempre que alguém for ver, tá com aquele clima gostoso, aquele cheirinho gostoso. E se é um imóvel que está vazio, eles fazem a ambientação. Acho que é isso, ambientação.
eles vão nas lojas parceiras aqui em Mogi, monta a sua sala de estar, monta o seu quarto, monta o seu banheiro e fica lá. E quem comprou imóvel pode falar, tira tudo que eu quero imóvel ou deixa da forma que está. Então, às vezes, é um a mais para o interessado. Legal, e tudo criado aqui, isso que é bacana. E por fim, tem o pessoal da Zelo. A Zelo faz aí, pessoal, para o seu condomínio, segurança, proteção, limpeza, zeladoria, controle de acesso, com atendimento absurdo e diferenciado, igual o pessoal aqui da Tserve faz também. Liga lá para a Rosane e fala, Rosane, o Davi falou que você tem vergonha de vir aqui falar com a gente e ele quer que a gente converse com você usando o nosso cupom do Syndicast. Então tá aí. Além disso, fechou parceria com a gente agora, ainda não temos a imagem, estamos fazendo um videozinho bem bacana para vocês, com o pessoal da Livit, para fazer individualização da sua água, do seu consumo de gás, pensando sempre na sustentabilidade e na nova lei do hidrômetro, que está valendo há 1 ano, que determina que isso seja feito. Beleza? Estamos conversando com novos apoiadores, com certeza apresentarei para vocês daqui a pouquinho. Quer fechar? Quer falar alguma coisa? Você fica à vontade, meu amigo. Agradecer a oportunidade de falar. Sempre bom bater um papo, esclarecer algumas coisas. Nos colocar de novo à disposição. Tem nosso Instagram, dededzador@tserve. Isso aí. Tiver alguma dúvida, apareceu uma barata à noite, tá com medo, quer falar com alguém, pode mandar mensagem. Tem nosso conteúdo lá que a gente dá dicas de como evitar. Legal. Traz algumas curiosidades também sobre pragas urbanas como um todo. Se tiver alguma dúvida, pode mandar pra gente. E é isso. Obrigado pela oportunidade e a gente está à disposição. Imagina, eu que agradeço aí, obrigado mesmo. Você vê essa 1 horinha que o pessoal fala, caramba, Davi, mas o que eu vou falar durante 1 hora? Aí, ó, já passou, passa rapidinho, uma delícia. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Obrigado. Quiser, adiante num próximo episódio, quando for, tem uma campanha, tem um negócio diferente, tem um caso novo para contar, liga pra gente, vem aqui, a gente está sempre aqui à disposição para receber os amigos que já vieram nos visitar. Obrigado Show, mesmo. Muito obrigado, viu? Mais Valeu, uma pessoal, vez. todo mundo que assistiu. Galera, é isso aí. Você já sabe, né? Mais um episódio. Sexta-feira teremos outro. Encaminha geral, encaminha no grupo do seu condomínio, encaminha para o seu síndico. Dúvidas, pode mandar no direct do meu Instagram, que eu respondo para vocês, eu encaminho para ele responde, a gente vai te dar as informações com certeza. Mais uma vez, dá moral para a gente, faça inscrição e vamos junto. Pessoal, mais uma vez, obrigado aí pela participação de vocês, vamos que vamos.